Chamados para uma missão. Deus convoca a sua igreja para semear as boas novas e a esperança do evangelho para o mundo caído. Isaías diz que os servos de Deus são comparados com os arautos do reino. Vamos entender essa palavra latim, que significa arautos. O que significa arautos? O seu significado, qual que é a missão da igreja? E nós queremos fazer tudo isso, e nós queremos te dar esse e-book gratuito. Eu quero compartilhar aqui para você dar uma olhada. Você vai ter disponível esse e-book para você fazer download aqui na descrição desse vídeo, ou lá no nosso site, papocomdeus.com.br/estudos. Fica ligado, vem com a gente que o estudo hoje está incrível, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Deus abençoe você e bora lá para o estudo. Seja bem-vindo, meu parceiro Wilber. Nós queremos fazer um estudo hoje incrível, trazendo a responsabilidade da igreja para a sua missão, o seu DNA. A igreja nasceu sobre um propósito, sobre uma incumbência, e nós queremos hoje trazer à luz do entendimento aquilo que o povo de Deus já sabe, mas por muitas vezes nós vivemos dias tão corridos que às vezes parece que a igreja moderna está perdendo aos poucos o DNA. E nós vamos falar de missões novamente, né, Wilber, que foi matéria da sua faculdade. Você fez um trabalho bacana sobre a missiologia, não é isso? Perfeito, exatamente. Então, como o Max falou, a gente vai fazer um estudo sobre missões, e a missão é o tema central, é o cerne da igreja, porque Cristo vai falar lá em Mateus, né, toda autoridade foi me dada, e agora vocês vão, né, ide a todo o mundo e pregar o evangelho. Então, a missão é inerente à igreja, não existe igreja sem missão. Então, esse é um assunto fundamental para os nossos dias e para a igreja do nosso tempo. Maravilha, eu quero mostrar para vocês que vai ficar disponível na descrição desse vídeo aqui, lá no nosso site papocomdeus.com.br/estudos. Esse e-book aqui incrível, que nós vamos deixar gratuito para você. Nós vamos falar aqui sobre a igreja é o baluarte do evangelho, os problemas que a igreja, quando a igreja perde o seu DNA, vamos falar de mensagens que são muito parecidas com a verdade, e a pior mentira é aquela que se parece com a verdade. Nós queremos fazer uma crítica a isso, nós queremos fazer uma crítica também ao cristão moderno, que tem transformado o Deus à imagem e semelhança dos seus próprios desejos. Nós queremos trazer aqui a importância da morte do velho homem, e nós temos uma bibliografia enorme. Nós vamos mostrar aqui que Deus, inclusive, cegou homens que enxergavam demais, porque achavam que estavam enxergando corretamente, então Deus precisou cegá-los para então dar luz no entendimento espiritual para esses homens. Outros homens, Deus precisou matar o seu próprio homem, né, o seu ego, para então ressuscitar um homem à imagem e semelhança das vontades de Deus. Nós vamos mostrar tudo isso nesse e-book, e tem uma bibliografia bem legal aqui, ó. Deus não é seu ídolo, visão espiritual de Tim Austin Sparks, o cristão e a lei de Deus de A.W. Pink, discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Bem bacana, um documento completo para você se edificar. Se você ficar até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai ser edificado, e esse é o nosso intuito, tá? Nosso intuito aqui hoje é abençoar a vida de vocês. Deixa eu só abrir meu material aqui. Vamos lá, irmãos, nosso verso base está em Romanos 10, 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como belos são os pés daqueles que proclamam as boas novas. Ou seja, o chamado para o cristão moderno é missões. Deus, então, tem um propósito para a sua igreja, e a sua igreja é anunciar as boas novas do evangelho. Como que o mundo vai conhecer? Como o mundo vai se arrepender se o mundo não entender que ele está em pecado? Como que você fala para um pecador que ele está condenado? Se você dizer assim, ó, Jesus te ama. Nós precisamos trazer a verdadeira mensagem do evangelho. É que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, e precisamos agora, então, de um Deus que faz a redenção da humanidade, que pague o preço por essa redenção, que compre, então, os direitos de posse desse ser humano, e então nós sejamos livres no nosso Senhor, para vivermos a vida do Filho de Deus. E Deus conta com os seus filhos para que comuniquem essas boas novas. Então, Wilber, eu participei de muitos movimentos evangelísticos, que no início a gente chegava para as pessoas e falava assim, olha, Jesus te ama, Jesus te ama. Veja, irmãos, ninguém se converte por receber uma palavra de que Jesus te ama. Eu quero dizer para você que 99% das vezes a pessoa não vai se arrepender, porque ela está vivendo de acordo com seus ideais. Se você não mostrar para ela quão grave é o seu pecado, e que como que eu posso dizer, o chão onde ela está pisando está se abrindo, né, e a qualquer momento ela pode sucumbir, né, e ir direto para o inferno, essa pessoa não vai se arrepender.
Esse sermão, Wilber, foi de Jonathan Edwards, que fez esse sermão, que ele fala pecadores na mão de um Deus irado, é isso? Jonathan Edwards, se não me falha a É memória? isso aí. Muito bom. Esse sermão é incrível, porque ele explora exatamente essa temática. Ele explora a temática de mostrar a consequência do pecado do homem, que o homem já está condenado, e tem uma coisa que Jonathan Edwards diz também num livro seu, chamado O Julgamento de Deus. As pessoas esperam pelo grande trono branco para que tenha um julgamento. Irmãos, nós já estamos sobre júdice. Cristo disse assim que aquele que crê no Filho do Homem, naquele último dia, eu ressuscitarei. Aquele que crê no nome do Filho do Homem será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então, assim, a condenação já está sobre todo aquele que não está debaixo do sangue de Cristo. Por conta disso, todas as pessoas que morrem nesse exato momento, elas já partem para o juízo. Por isso que eu falo, o martelo já está batido. Ou o martelo da justificação ou o martelo da condenação, de forma que as pessoas que não têm a Cristo, que não receberam a Cristo, que não se arrependeram de seus pecados, elas já encontram-se em condenação. Então, os arautos do rei, a igreja precisa receber esse... Oi, Uber, abre pra gente lá em Isaías 52:7, e Isaías vai trabalhar bem isso, ele vai dizer que benditos são os pés daquele que anunciam, né, as boas novas, benditos são os pés dos arautos do rei. Depois lê esse verso pra gente, Uber, quando você estiver prontinho aí. Então, nós queremos comparar a igreja de hoje, né, aos mensageiros de Deus como os arautos, que é exatamente o que essa palavra traduz. Arauto significa exatamente isso, ó. Ela vem da palavra latim herautos, que significa mensageiro. Os arautos, sabe o que eles faziam, Wilber? Os arautos, eles tocavam trombetas para que o povo viesse se reunir no arraial, para ouvir as mensagens, né? A boa nova. Os arautos levavam as novas leis. Quando o rei, ele encunhava uma nova lei, ele escrevia, ele ditava uma nova lei, os arautos que levavam essas leis até os vilarejos mais distantes dos povoados, né? Do reinado. Os arautos, eles reuniam o povo no centro da praça. Então, eles eram as pessoas que reuniam o povo. E você vê a missão da igreja. A igreja leva as boas novas. A igreja carrega o quê? Carrega as leis de Deus, as leis morais do Senhor, seus estatutos, seus mandamentos. A igreja faz o quê? A igreja toca trombeta. Você vai ver lá em Apocalipse o toque de trombeta, 7 trombetas sendo tocadas. Quem toca aquelas trombetas? A Bíblia fala que o anjo tocou a trombeta e viu-se cair do céu. São os anjos do Senhor, é a igreja do Senhor, os mensageiros de Deus. Em Apocalipse 1, Deus já dá esse insight para João, que ouviu-se voz como de trombeta, então é uma voz de comando. E os arautos, que somos nós, a igreja do século moderno, ela tem essa missão de chamar as pessoas para exortação, ela tem essa missão de chamar as pessoas ao resgate, tocar trombetas e anunciar que o dia do Senhor vem. É um dia de terrível escuridade para os homens. Joel 2. Tocai trombetas em Sião, anunciai com voz de rebate no meu santo monte. O dia do Senhor vem, é um dia terrível para os homens. Então, quando existe um chamamento para as nações perdidas e para a igreja também, quem toca a trombeta são os arautos de Deus, são os seus mensageiros. Hilber, lê pra gente o que Isaías fala, 52:7. Isaías 52:7 vai dizer, né? Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anunciam bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Você vai ver que é interessante que ele vai pegar Paulo vai pegar esse texto de Isaías 52 e ele vai aplicar justamente no contexto que o Max leu de Romanos, fazendo a mensagem agora a Cristo, né? Ou seja, pregar de boas novas que Cristo nos mandou, que é a boa nova de quê? De salvação e de que o seu Deus reina. Verdade. Então lá, em 1 Timóteo 15 vai dizer também que a igreja, ela carrega, ela é o fundamento de Deus, das suas leis, né? Ela está fixada, ela é um baluarte do evangelho. 1 Timóteo 3,15. Para que se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Então a gente precisa entender que as verdades do evangelho precisam estar na igreja. A igreja precisa ter impressa o DNA de Deus, as atitudes na sua luz. A igreja precisa resplandecer para o mundo todas as leis de Deus. A igreja precisa pregar a sã doutrina e não inflamar os desejos dos corações de um homem. E aqui nós queremos tecer uma crítica com a igreja moderna, que muitas vezes perdeu-se o senso do evangelho original. Eu e Uber cunhamos um termo chamado evangelho 2.0. As pessoas a igreja moderna tende a tornar o evangelho de Deus um pouco mais palatável.
e dessa forma ele acaba amplificando os desejos do coração do homem. Então, essa igreja não transmite, não reflete de volta para Deus a glória de Deus. E uma vez que a glória de Deus não está sendo manifesta dentro dessa igreja, essa igreja para de brilhar a luz de Deus no meio da escuridão. Então, o que a gente entende é esse evangelho perigoso, esse evangelho mais palatável, esse evangelho mais polido, esse evangelho de forma que os homens conseguem receber com uma certa forma, mas ele não é um evangelho que acaba transformando. A gente sempre fala que esse tipo de evangelho e nossa crítica a essa forma como estão pregando o evangelho de Cristo, receba a Cristo para que seus pecados sejam apagados, a sua vida seja transformada e que você então passe a prosperar, que você passe a ter uma vida diferente, como eu disse que nós ministramos para as pessoas na rua, então assim, ó, Jesus te ama, aceita Jesus que ele vai te dar um emprego, aceita Jesus que ele vai tirar você das ruas, aceita Jesus que a sua vida vai mudar nesse sentido. Então as pessoas tendem a pegar esse evangelho e refletir esse evangelho em bens, traduzir esse evangelho espiritual num evangelho que remete simplesmente à prosperidade, ao bem-estar do ser humano aqui na Terra. Mas isso não é o evangelho de Deus. Esse é um evangelho até ambíguo, ele parece muito com a verdade. Porque a despeito que Deus possa te dar alguma coisa, o objetivo de Cristo ter morrido na cruz do Calvário não é para te dar um conforto, não é para te dar uma qualidade melhor de vida, não é para te dar um carro importado, nem tampouco te dar algum desejo, anseio do seu coração. Quando a gente começa a transformar esse evangelho de Deus num evangelho mais palatável, nós somos tentados, na verdade, a criar um evangelho de acordo com as nossas cobiças, dos nossos próprios desejos. E a gente pode cair naquele verso de Tiago 1,14, que cada um, porém, é tentado pelo seu próprio e seu mau desejo. Então, Tiago, na sua segunda epístola, vai dizer, Tiago 4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Hilber, parece que nós temos bastante isso nos nossos dias. A gente sempre fala de homens que hoje enchem estádios, cobram ingressos até para ministrar, outros são chamados de mestres motivacionais, coaches, e eles querem, na verdade, Hilber, dizer aquilo que o seu coração deseja. Eles querem dizer que você merece, que você deve entregar os seus desejos, que você deve perseguir as suas vontades, todas as suas vaidades. E nesse ápice dessa mensagem toda, a maior heresia que a gente pode encontrar é quando eles utilizam a Bíblia como um mecanismo de fé e de autoafirmação. O que você acha desse tipo de mensagem que tem sido pregada nos últimos dias? Nós queremos fazer uma crítica, mas também trazer o nosso ouvinte aqui exatamente para as verdades do evangelho, que é a sã doutrina. Qual que é a crítica que você consegue tecer sobre esse tipo de movimento e como que a gente, à luz das escrituras, podemos apartar isso do seio da igreja? Perfeito. Então, como você falou, né, do termo que nós usamos, o Evangelho 2.0, e além do ser um termo que vai deixar o Evangelho mais palatável, vai tentar colocar o Evangelho com uma roupagem mais agradável, você vai ver que tem uma característica também dentro desse Evangelho 2.0, que é o corporativismo, né? Que é aquele coach, aquele evangelho do processo, do desempenho, o evangelho empresarial. Você tem que ter o desempenho de um grande empresário, mas dentro do evangelho. Isso é uma característica do Evangelho 2.0, que é o que a gente combate. Enquanto a mensagem do evangelho, né, que a gente está falando aqui de Romanos especificamente, que foi o verso base que o Max usou, Romanos 10, a gente percebe que Paulo, nessa carta, nesse tratado teológico que ele vai fazer em Romanos, ele vai mostrar como que também se deve conduzir uma pregação do Evangelho. Porque em Romanos 5, ele vai falar, Paulo vai dizer que por conta de um só homem entrou o pecado e por conta de um só homem também, que é Jesus Cristo, o pecado saiu. Então, quando nós formos fazer uma missão, uma campanha evangelística, a gente tem que ter em mente essa mensagem de que o ser humano caiu por conta de Adão, todos nós estamos englobados nessa condição de Adão, e Cristo veio para quê? Nos redimir dessa condição. E agora, pela nossa fé, pela pregação do Evangelho, pelas boas novas, nós saímos dessa condição do velho Adão para o novo Adão em Jesus Cristo. Então, a mensagem central é essa, não é a respeito do seu dinheiro, do seu sucesso empresarial, da sua forma de conduzir a sua vida secular com alto desempenho. Mas o Evangelho é a partir da mensagem de que todo ser humano caiu em Adão, Cristo veio para
redimir essa humanidade e, através do sacrifício dele, ele redimiu e agora nós levamos essa mensagem de redenção àqueles que não conhecem. Sempre lembrando, se você não conhece a mensagem, você está em Adão, no primeiro Adão, no antigo homem. Logo, você vai estar, como o Max falou, e Jonathan Edwards também, você vai estar debaixo desse jugo, dessa lei do antigo Adão. Mas quando você conhece a Cristo, ele te tira dessa condição e ele te leva agora à condição de quê? De rei e sacerdote. Esse reino que vai estar aqui implementado no seu ápice, na sua segunda vinda. Verdade. Olha só, irmãos, e a necessidade da gente falar a urgência do verdadeiro evangelho de Cristo, tá? Porque se essa pessoa morre hoje, o martelo para ela está batido hoje, né? Eu falei para vocês que Jonathan Edwards escreveu um livro chamado O Juiz de Deus. Muitas pessoas aguardam por um juízo, mas se essa pessoa morre, os santos recebem ali a vestiduras brancas e aguardam sentado em tronos de glória. Apocalipse 4 e 5, você vai ver muito bem isso sendo descrito ali, né? É que o livro do Apocalipse é um livro tão enigmático que a gente passa por cima de alguns trechos, mas Apocalipse 4 e 5 vai mostrar exatamente isso. A igreja reinando em tronos de glória, recebendo vestiduras brancas e aguardando até o cumprimento de seus conservos. Então, o que acontece? E a pessoa ímpia, quando morre, a pessoa ímpia, naquele momento, ele passa a estar na presença de Deus. Então, ele passa a entender porque ele está sendo condenado, e então ele recebe como o seu galardão, vamos dizer assim, a sua premiação, o Hades, que é um local de tormento, e lá extremamente difícil, né? Essa pessoa realmente, ela não sai de lá. Então vamos lá, quem trabalha bem isso que nós estamos falando, sobre esse evangelho, a tentação, as vaidades, os desejos do homem, é Alexandre Miglioranza. Ele tem um livro, nós já fizemos isso aqui no canal, chamado Deus Não É Seu Ídolo. Ele é, na verdade, uma adaptação desse livro, e ficou muito legal. O Alexandre Miglioranza, ele trabalha muito bem isso, explicando que muitas vezes as pessoas tendem a criar uma imagem de Deus baseada em seus próprios desejos, nas suas expectativas, nas suas conveniências. Então eles acabam transformando Deus em um ídolo personalizado que serve os seus próprios interesses. Então, as pessoas hoje em dia parece que querem um Deus a imagem e semelhança dos seus desejos. Então o que elas fazem? O meu Deus, como é que eu posso dizer? Eu nasci para ser filho, eu não sou mais servo. Então assim, olha o evangelho ambíguo. Exatamente, nós vamos entrar nisso, ambiguidade semântica, exatamente porque você era escravo do pecado, Deus te libertou. O Wilber é escravo, eu vou lá e pago o preço, compro o Wilber não é dele próprio, ele é meu. Por isso que Paulo vai trabalhar essa ideia de cuidado com seus corpos, ofereçam sacrifícios vivos agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional, e o seu corpo não é de você mesmo, então tudo que vocês façam para a glória de Deus. Paulo está deixando isso claro, Deus comprou você, comprou e pagou o preço pela sua alma, pelo seu corpo, de tudo que você é. Então vamos glorificar a Deus com o nosso corpo. Ambiguidade semântica. Deus te libertou, agora você é livre, você não é mais escravo, você é servo. Olha, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. Também quem trabalhou muito bem isso foi Lutero. Lutero era muito radical nesse ponto. Ele dizia assim, ou você adora e vive pelo amor de Deus, ou você adora e vive pelos prazeres mundanos. Ou você é da nova Jerusalém que desce do céu, ou você faz parte da Babilônia do Apocalipse. Ou você é a noiva de Cristo, ou você é a grande meretriz do Apocalipse. Jesus afirmou isso em João 3,18. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Porquanto quem não crê no Filho do Unigênito, no Filho de Deus, já está condenado. O crer ali é obedecer. O Wilber fez um estudo também muito legal chamado Emuná. Crer é obedecer. Então, crendo assim, eu acredito, parabéns, né? Os demônios também creem e estremecem. A gente tem que tomar cuidado para a gente não desenhar um Deus em mais semelhança aos nossos próprios desejos. Esses dias, eu estava vendo a Xuxa, ela entrou lá online e ela disse que o Deus dela, o Jesus dela era gay, o Jesus dela era homossexual, o Jesus dela adorava beber, ir a festas. Ou seja, resumidamente, o que a Xuxa está dizendo? Que o Jesus dela é um boêmio, prostituto. Os movimentos hoje falam muito do amor de Deus, ideologias abortistas falam do amor de Deus, mas eles acabam ali matando bebês, e eles falam através de um amor à personalidade da mulher, como um respeito ao direito da mulher. Então ela tem direito de matar por esse respeito, por esse amor dela. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente está vivendo numa ambiguidade, parece muito com a verdade. As pessoas vão se fundamentar em umas falsas verdades, e muitas pessoas acabam caindo nisso. Paulo trabalha isso chamando de apostasia. Não virá o fim antes que venha a apostasia e manifeste o filho da iniquidade, o homem do pecado. Quando Paulo fala isso, 2 Tessalonicenses 2:2, ele está trabalhando o quê? A chegada da apostasia como um abandono da fé original.
Não é o abandono de uma religião, o abandono de uma denominação, é o abandono da fé. Trocaram as verdades de Deus por uma falsa verdade, trocaram o que é certo por uma mentira. Hoje em dia a gente já vê isso na sociedade, parece que o certo virou errado, parece que o errado virou certo. Eu estava brincando esses dias que parece que, eu falei com a minha esposa, parece que a banana está comendo macaco. Parece que o macaco não come mais a banana. Quando a gente começa a perceber isso, a gente fica bastante assustado, porque a gente vê uma ambiguidade. E isso é extremamente perigoso para os nossos dias. Dietrich Bonhoeffer, ele foi um teólogo luterano do século XIX, e ele dizia o seguinte, olha, a graça barata justifica o pecado, mas nunca o pecador. O que Bonhoeffer está querendo dizer é exatamente isso. Se a gente não mostrar o verdadeiro peso, a verdadeira força do evangelho 1.0, o evangelho original, tá? Não existe evangelho 2.0. Eu e o Uber cunhamos esse termo para dizer assim, olha, pegaram o evangelho de Cristo, transformaram ele em alguma coisa, produziram ele. Eu estava vendo entrevista de um pastor aí que cobra entrada, tá no Netflix, cobra entrada, os eventos dele são gigantescos, é um evento motivacional, ele fala assim, nós produzimos uma experiência. Eu ia lá e pregava para uma multidão, mas era uma luz, era um negocinho, era muito mirradinho, muito horrível. Mas a gente produz uma experiência, a gente bota luz, música de fundo, canhão de fumaça, a gente coloca luzes piscantes, a gente produz uma experiência, ou seja, uma experiência, você acaba atraindo seguidores, você atrai até fãs, mas você não forma discípulos. Nós sempre fazemos essa dura crítica, não é isso, Wilber? Esses movimentos modernos acabam atraindo uma grande multidão. Cristo também atrai uma multidão, não atrai, Wilber? Faz uma analogia para a gente entender aqui, só para a gente partir para o próximo tema. Perfeito. Então, a gente percebe que Cristo ele atraiu uma grande multidão, mas eram poucos os discípulos, e dessa multidão eram poucos aqueles que realmente queriam estar lá por conta das boas novas, né? Por conta do Messias ali encarnado. Eles estavam ali buscando subterfúgios sociais, porque Cristo fazia milagres e o contexto social ali para a população não era um contexto social muito próspero, né? Então as pessoas iam atrás dessa coisa material. Por isso que ele fala, né? Busquem o pão que não estraga, busquem a comida eterna, busquem a água que vai matar sua sede eternamente. Não essa água aí que, se você beber, você vai ter sede novamente amanhã ou posteriormente na próxima semana. E uma coisa que eu acho interessante, né, Max, é essa projeção que fazem de Jesus, e aí a gente vê essa ambiguidade semântica. Jesus, ele nunca vai ser parecido com o meu grupo ou com o meu pensamento. Na verdade, é ao contrário. Eu tenho que ser parecido com Jesus. E tentam inverter essa matemática. Tenta fazer Jesus parecido com o meu grupo ou comigo mesmo, igual a gente está falando, o meu Jesus é de tal forma. Não é Jesus ser de tal forma. Nós que temos que ser igual a Jesus. Então, Jesus, ele não é igual ao meu grupo, mas ou minha comunidade de fé, ou minha igreja, ou a pessoa do canal que eu gosto. Não, a pessoa, eu, o indivíduo, nós temos que ser parecidos com Jesus. A nossa métrica, nosso padrão, nossa medida como estatura de homem perfeito é Jesus. Então, nós temos que olhar e tentarmos ser a semelhança de Jesus. E não trazer Jesus para ser a nossa semelhança. Faz o contrário, né, Max? Tenta trazer Jesus para a nossa semelhança. O Jesus festeiro, Jesus faz bagunça, o Jesus homoafetivo, Jesus de tal forma, e não é isso. É eu olhar e falar, aquele ali é o meu padrão, que é Jesus Cristo, e eu tenho que tentar, dia após dia, ser como Cristo. Muito bem. Nós precisamos, então, como os arautos do rei, partir para o próximo tópico aqui. E lembre-se que você pode fazer download desse e-book, mais de 380 e-books que eu e o Uber já escrevemos no nosso site, papocomdeus.com.br/estudos, tá? Também tem o nosso Instituto Bíblico Discipular.com.br, boa teologia, gratuito para você. Não é pegadinha, não. 380 e-books gratuitos e cursos de teologia gratuito, tá? Instituto Bíblico Discipular.com.br. Então vamos lá, o que nos leva para o próximo tópico. Nós não precisamos ser motivadores, mas nós temos que ser discipuladores. Nós fomos chamados para criar discípulos e não motivar multidões, tá? Então, irmãos, eu quero compartilhar com vocês o meu testemunho de vida. Eu tive um infarto em maio de 2023, há aproximadamente 8 meses atrás. E lá, quando eu estava dentro da UTI, sem entender nada do que estava acontecendo comigo, uma pessoa extremamente saudável, com os exames todos em dias, 15 dias antes tinha passado pelo médico, e os meus exames deram perfeito, o médico brincando disse, pode ir embora, que de coração você não morre. Então, 15 dias depois, eu estava dentro de uma UTI com 5% de oxigênio só no corpo, e totalmente sem perguntas, né, sem respostas às minhas perguntas.
Então, naquele dia, Deus me ensinou, irmãos, que ele me chamou para morrer. Deus tinha me chamado naquele dia exatamente para que eu pudesse matar o meu próprio ego, os meus ideais ainda, as minhas vontades, né? E Deus estava me mostrando que para produzir vida nas pessoas, nós precisamos estar mortos. Só produz vida quem está morto. O Atmani disse uma coisa certa vez, que ele diz assim, que a morte nunca cesse de operar em mim, para que a vida também nunca cesse de fluir para os outros. Então, somente pode produzir vida aquele que estiver morto. Deus não trabalha com seres carnais, mas com aqueles que vivem em espírito. Segundo os Coríntios 4:17, vai trabalhar isso, que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso de glória acima de toda comparação. Eu e o Uber fizemos isso tudo aqui chamado tribulações. As pessoas tendem a reclamar das tribulações, mas por toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, nós vemos Paulo falando que a tribulação produz fé, e a fé esperança, e a esperança perseverança, e assim vai mudando o caráter do cristão. Nós mostramos um material chamado Tribulum, que é o contexto histórico-cultural daquela época. Isso é importante você estudar boa teologia, né? Aqui, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, tem esse livro aqui, ó, o Uber que me ajudou também, ó, como é que é? Comentário histórico-cultural da Bíblia. Então você vai aprender a cultura daquele tempo. E os autores, quando escrevem sobre tribulações, eles estão comparando ao tríbulo, que era uma madeira cheia de pregos ou farpas, né? Você sentava, o agricultor sentava em cima e o animal arrastava, e aquela madeira passava em cima da palha, e arrancando então o grão da palha. Então o grão era junto, se juntava e levava para o celeiro, e a palha toda então era queimada. Jesus diz isso, quando vier o Filho do Homem, eu vou juntar os grãos, né, o grão do trigo no meu celeiro, e a palha só presta para ser queimada. Então, irmãos, quando a gente entende que as momentâneas tribulações, elas vão produzir para nós um peso de glória, vão produzir para nós mais fé, mais perseverança, então nós precisamos entender que as tribulações não são nossos inimigos, elas são os nossos melhores amigos. Elas não trabalham contra o cristão, mas elas trabalham a favor do cristão. Portanto, os arautos do rei precisam mostrar que a dor e o sofrimento são as melhores formas de Deus de tratar o cristão moderno. Nós entendemos que a igreja moderna precisa ensinar a operação da cruz de Cristo, a operação do quebrantamento, do enfraquecimento desse homem carnal, para que o homem espiritual verdadeiramente possa viver. Paulo fala que dentro dele, ele tem um espírito que clama, geme, que luta contra a sua própria carne. E hoje eu estava almoçando com a minha esposa, nós estávamos conversando sobre jejum. E ela estava perguntando o real significado do jejum. Eu falei, dentro de você tem um espírito que deseja muito a Deus, que o espírito seu está até pronto, mas a sua carne vai militar. Muitas vezes o meu espírito se sente aprisionado, preso pela minha carne. Então, para que ele se liberte, consiga ouvir a voz do Senhor, consiga sentir vontade de orar, estudar as Escrituras e fazer tantas coisas que o Papo com Deus faz, eu preciso mortificar a minha carne para que eu possa, então, deixar o Espírito de Deus operar no espírito do homem. E veja como é verdade essa questão de anunciarmos a morte do velho homem. O que Jesus diz para Nicodemos? Jesus chega para Nicodemos, um mestre da lei na sua época. Ele era um fariseu, ele era estudioso, ele era zeloso da lei de Deus. E ele já havia experimentado todos os tipos de aprendizado ali judaico, não só como da Midrash, como do Talmud e também da Torá. Jesus chega para ele e fala assim, olha só, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele não entende, ele leva aquilo na literalidade. Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele fala, você tem que nascer da água e do espírito. Então, ali está mostrando, na verdade, o sepultamento do velho homem para nascer o novo homem, agora é espiritual. Esse velho homem carnal precisa morrer, para que a palavra de Deus, né, que é a água que nos limpa todos os dias, a palavra de Deus possa reviver em nós e fazer o Espírito Santo de nós transbordar para os homens. Nicodemos, na verdade, era mestre e não sabia. E Jesus falou assim, você vai ter que morrer. Então, Jesus teve que matar um homem para ressuscitá-lo novamente, né? Paulo era a mesma coisa. Paulo, ele enxergava demais, mas ele enxergava na direção errada. Esse era um dos apóstolos mais zelosos da lei de Deus. Ele tinha estudado aos pés de Gamaliel, talvez comparado com a nossa faculdade hoje, uma das melhores faculdades do nosso tempo. Ele era um homem inteligente, erudito muitas vezes. Ele estava até no apedrejamento de Estevão. E o que Deus faz para ele? Você está enxergando demais, mas você está enxergando para o lado errado. Então, o que Deus faz com o homem que enxerga demais? Deus cega esse homem. Então, Paulo se torna cego. E depois... Deus então traz visão espiritual. E irmãos, visão espiritual é algo que é advindo do próprio Cristo. Somente ele é quem pode dar visão aos homens cegos.
Tem um livro chamado Tim Austin Sparks, quem me indicou ele foi o Gerson Lima, da editora Clássicos, que tem sido nosso pastor, tem nos discipulado. Eu falei, Max, lê esse livro, vai te abrir muito a visão espiritual. E quando eu peguei aquele livro para ler, eu fiquei cego de um olho. No outro dia eu tentei ler novamente, o outro olho me tapou. Eu tive uma bactéria, fiquei 21 dias com os dois olhos fechados, tudo embaçava, eu enxergava tudo embaçado, não conseguia ler nada. Depois que eu terminei de ler o livro, né, quando eu me curei e tal, Deus me curou, eu pude entender que realmente tem homens que enxergam demais e tem outros homens que Deus não consegue mudar, Deus precisa matar essa velha criatura, então, para nascer um novo homem. Quando Deus me tira, então, e me leva para aquela UTI, né, nesse meu testemunho de vida, Deus está me mostrando o seguinte, para você produzir vida nas pessoas, você precisa estar morto. Só produz vida aquele que morreu. Jesus diz o seguinte, né, Hilber, se eu não me engano, está em Isaías, e ele também cita isso, quando o Filho do Homem for levantado, atrairei para mim homens e mulheres, né, de todos os povos, línguas e nações. Não é isso, Ber? Faz um comentário sobre isso pra gente. Isso, eu acho que está em João 12, se eu não me engano, tá? Que vai falar sobre que agora ele vai julgar, o príncipe desse mundo está julgado, e quando ele for levantado da terra, ele atrairá para si todo o povo, toda a língua, né? E como você falou, Max, você bem explanou, as aflições, né, as tribulações, elas nos moldam, né, elas nos fortificam. Tanto é que Paulo ele manda essa mensagem para Timóteo próximo à sua morte, em 2 Timóteo 4, né, que ele vai falar assim, mas tu seja sóbrio em tudo, sofra as aflições, né, faz a obra de um evangelista, cumpra seu ministério. E ele vai falar, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, guardei a carreira, concluí a carreira, guardei a fé. Né? Então a gente percebe que as aflições, elas moldam o evangelho, né? Ela molda o caráter tanto do ser humano e faz com que o ser humano fique mais próximo a Deus. Porque no momento de aflição vai ser um momento onde Deus vai estar do teu lado. E nesse momento você vai entender que isso não vem para te destruir, mas vem para moldar o seu caráter, como a gente sempre fala aqui. Então, as aflições não são o inimigo, não é um inimigo do cristão, mas sim, ele é uma coisa que vai te potencializar. Depois que você passar por essa experiência, você vai estar mais apto a ajudar, auxiliar as pessoas. Por isso que a gente sempre prega aqui vida prática. Porque se você não sofre, não tem contato com pessoas, não sabe das dores das pessoas, como que você vai discipular essa pessoa? Se você não passou por experiência de dor, se você não passou por experiências traumáticas, como você vai poder auxiliar as outras pessoas? E o Evangelho fala sobre isso, sobre auxiliar o próximo, sobre cuidar do próximo. Então, não tem como nós cuidarmos do próximo se nós estamos aqui somente no YouTube, gravando no conforto do nosso lar, e sem entender a dor do outro, sem nos colocarmos no lugar da dor do outro. Por isso que missão é o quê? É entender o pecado, falar para as pessoas, vocês estão em pecados, vocês estão caídos em Adão e você precisa de Cristo, do novo Adão, para sair dessa situação. E nesse caminho de conversão, você vai encontrar dor e sofrimento, não é um passe de mágica, sua vida não vai mudar de uma hora para outra, você não vai aceitar Cristo, agora você vai ser milionário, seus problemas vão acabar, não. Você pode até encontrar mais problemas do que antes, porque agora você vai ter uma batalha espiritual ocorrendo ali dentro da sua vida, mas você tem que perseverar e fazer como Paulo, combater o bom combate. Verdade. O que o Hilber falou é muito verdade. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, ele vai falar assim, que o evangelho de Deus é esse, e Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e não nos imputando as nossas transgressões. Então é sobre reconciliação de um homem que está morto. Olha só, então os arautos de Deus, eles precisam proclamar as boas novas, chamar o homem à morte do velho homem, né? Chamar o ser humano à morte do velho homem e também mostrar a ressurreição. Porque evangelho é isso, é mostrar a morte de Cristo e a sua ressurreição, esperança da nossa glória, é mostrar a morte do homem atual também com a ressurreição para o reino de Deus. João 5,24 vai mostrar isso. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha só o que Jesus diz, não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, quem crer que Jesus enviou, que Deus enviou Jesus para nos redimir dos nossos pecados, esse passa da morte para a vida. Em verdade vos digo que chegou a hora
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então Jesus está falando de uma ressurreição. Efésios 2, do 1 ao 6, também vai corroborar com isso. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Porque ele nos deu vida novamente, ele nos regenerou. Então nós estamos vendo o quê? O milagre do novo nascimento. Nós estamos olhando o quê? A primeira ressurreição. Nos quais, outrora, nós andamos segundo o curso desse mundo. Nós estávamos segundo os príncipes da potestade do ar, que agora atuam nos filhos da desobediência, nos quais também todos nós, outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, nós éramos da natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, devido ao seu grande amor, nos amou. E olha só o que o autor de Efésios vai corroborar com o que João falou. Estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecado, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós vemos ali João, o autor de Efésios e tantas outras passagens corroborando com o milagre do novo nascimento, mostrando a primeira ressurreição de Deus aos homens. A primeira ressurreição, ela é espiritual. Não está relacionado a levantar da sepultura, mas o fato é que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Deus, sendo bondoso, nos ressuscitou e nos fez assentar em tronos de glória juntamente com ele. Então, a primeira ressurreição, ela vai mostrar exatamente isso, trazer homens novamente à vida. Mas espera aí, esse homem está vivo, Nicodemos também estava, ele precisou morrer para os seus ideais, para os seus entendimentos, para a sua intelectualidade, para que então o Espírito de luz pudesse acessar a sua vida, né? Que ele pudesse morrer para o seu velho homem, para os seus propósitos, para os seus ideais, assim como Deus fez comigo, me levou para uma UTI e mostrou, olha, você só pode produzir vida nas pessoas no momento que você morrer. Por conta disso, nós entendemos que a primeira ressurreição, Jesus nos chama, é a ressurreição do Evangelho, é novamente estarmos vivos para Deus, né? Sermos vivificados novamente. Esse é o milagre do novo nascimento. E eu quero terminar essa exposição com o quinto ponto, que é a urgência ao chamado do arrependimento, né? Essa é a necessidade da urgência do chamado arrependimento. Os arautos de Deus precisam proclamar as boas novas ao mundo caído. Os arautos de Deus, a igreja do Deus vivo, né, ela precisa proclamar que todo mundo está morto nos seus delitos e pecados. Eles estão, irmãos, embriagados com seus prazeres e as suas vaidades. Eles não conseguem se libertar sozinhos. Apocalipse vai trabalhar muito bem isso, quando ela fala que a Babilônia, a grande Babilônia, ela tem um cálice que embriaga todos os moradores da terra. As pessoas se sentem ávidas por aquilo. Muitas pessoas utilizam os versos bíblicos para dizer de embriaguez, né? Quando Paulo fala, toma cuidado com a embriaguez. Muitas vezes a embriaguez não é só de vinho alcoólico, a embriaguez é com todas as coisas que nos é lícita, mas que as pessoas fazem no cotidiano e acaba tirando o foco principal, que é viver uma vida de exaltação e glorificação ao nome de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Usar o TikTok ou usar o Instagram, sua rede social, não é um pecado, mas as pessoas que se embriagam, ficam 24 horas nisso, ela acaba cometendo um pecado, porque ela entrega toda a sua vida para aquele momento de entretenimento e acaba deixando a sua vida passar por conta daquilo. As pessoas trocam só o Instagram, elas trocam depois para o Netflix, depois elas trocam para o HBO Max, depois elas trocam por um videogame, e assim a sua vida vai passando. O inimigo das nossas almas vai ocupando o nosso tempo com todos esses entretenimentos, e nós acabamos se embriagando com as coisas desse mundo. Então, cuidado. Assim como o vinho é uma coisa que é liberal, você pode sim beber o seu vinho, você tem que tomar cuidado com a embriaguez. Você pode sim acessar a sua mídia social, mas cuidado com a embriaguez, cuidado com o cálice de tontear que está na mão dessa grande Babilônia, dessa grande meretriz lá no Apocalipse. Apocalipse 17, né, Hilber, se não me falha a memória, que a gente percebe a meretriz com um copo de embriagar, né, um cálice de tontear? Isso, Apocalipse 17. Apocalipse 17, e aí Paulo vai falar, cuidado com o cálice que está na sua mão. Então o mundo pode querer te entregar de tudo, é o seu jogo de futebol, é o seu time de futebol preferido, é tantas coisas que o cristão moderno acaba não tendo tempo nem de abrir sequer a sua Bíblia e estudar as escrituras. Não consegue ler sequer um capítulo bíblico por dia, não fala um verso, porque um verso você não entende nada, ok? Eu sou muito contra esse negócio de devocional com verso bíblico. Eu sou mais de você ler um capítulo ou uma perícope completa, que é um conto de uma história completa, para você entender o significado daquela história. Então a igreja, irmãos, ela foi chamada porque ela tem um poder para quebrar as algemas do pecado. Os arautos de Deus, que somos nós temos a força da mensagem do evangelho que quebra grilhões que escravizam os homens em seus delitos e pecados. Deus conta com seus mensageiros, são os anjos de Deus para o mundo caído. A igreja, ela tem a chave que liga da terra para o céu,
do reino das trevas para o reino da luz, como fala Mateus 18:18. Só ela tem essa chave. E tudo que nós ligarmos na terra será ligado novamente no céu. E ligar novamente nos céus, né, irmãos, não é eu determino, eu afirmo, é ligar homens a Deus, é fazer a oração de confissão, é fazer o discipulado com os homens, andar com os homens, conectar homens caídos aos céus novamente. Por isso que a chave do reino dos céus está na mão da igreja. A igreja, se ela abrir o reino dos céus, as portas dos céus, ela conecta homens novamente de volta a Deus. Nós fizemos um estudo aqui, eu e o Wilber, chamado Que Ligardes na Terra Será Ligados no Céu. Nós vamos mostrar que esse verso trata exatamente sobre isso, sobre trazer homens novamente de volta para o reino dos céus. E lembre-se, irmão, testemunha, ela vai falar do que viu e ouviu, foi o que o Wilber falou. Então as nossas vidas precisam ser mais do que palavras, os nossos exemplos e atitudes precisam ecoar mais do que a eloquência dos nossos sermões. O chamado do evangelho é para a morte e ressurreição em Cristo. O chamado do evangelho é para carregarmos a nossa cruz, para a crucificação das nossas vaidades, tomar cuidado com essa embriaguez que eu acabei de falar para vocês, para nós abandonarmos a Babilônia e lá do deserto dos povos, sacrificarmos a Deus, que os nossos sacrifícios sejam santos, perfeitos e agradáveis ao Senhor, porque ser santo a Deus, irmãos, não é não pecar, ser santo a Deus é sermos separados ao Senhor. Que o Senhor nos capacite e nos envie como seus mensageiros, para ligarmos homens e mulheres novamente, através do Evangelho da Reconciliação. Que possamos ser fiéis em proclamar o Evangelho, porque a vinda de Deus está próxima, e a urgência da hora exige que nós estejamos prontos e vigilantes, cumprindo a nossa missão com zelo e dedicação até o fim. Esse é o desejo do nosso coração aqui do Papo com Deus, que você entenda que nós temos um chamado, né? Nós temos o chamado para uma missão, e essa missão é trazer a esperança para o mundo caído. Lembrando esse mundo caído, que eles precisam se arrepender dos seus pecados, né? Sacrificarem, né? Morrerem exatamente para o seu velho homem, para que nós tenhamos o milagre do novo nascimento. Assim como Cristo foi semeado, corpo ali, né, que foi destrutivo ali, que morreu, foi colhido também para Deus como um corpo incorruptível. Assim nós também sejamos, o dia que nós semearmos nosso corpo corruptível, nós também tenhamos um corpo ressuscitado incorruptível naquele dia. Assim como Cristo morreu, os homens devem morrer também, para que a gente possa ressuscitar para Cristo. De mesma forma, um dia nós vamos entregar o nosso corpo para que a gente possa ressuscitar com corpos justificados, incorruptíveis na presença do Senhor. Hilber, você quer fazer uma finalização? Não, perfeito. Então, tudo que foi dito aqui, né, é para a gente tomar cuidado com esse evangelho mais palatável, para a gente tomar cuidado com esse evangelho do bem-estar, que vai te pregar mundos e fundos e não vai te pregar a coisa que é mais importante, que é a salvação da sua alma. E como o Max falou, a gente tem a esperança por conta de Cristo. Cristo, ele veio em carne, ele nasceu, ele sofreu ali as tentações, ele venceu, ele morreu e ressuscitou. E isso nos dá esperança, porque como aconteceu com o Filho de Deus, vai acontecer assim também com a sua igreja. Nós iremos passar por aflições, pelo deserto, mas eu tenho fé que na volta de Cristo, na sua segunda vinda, nós estaremos com ele ressurretos e incorruptíveis. Muito bem. Lembrando para você, eu estou compartilhando aqui de novo, tá? Que você tem esse e-book aqui gratuito para você fazer download lá no nosso site, e tem mais de 380 e-books como esse, tá? Esse e-book tem 22 páginas, eu não li ele completo. Nós vamos trazer vários adicionais aqui, então eu sugiro que você faça uma leitura na sua casa. Nós vamos passar por também diversos outros estudos que nós já fizemos. Ele é gostoso, dá para ler em formato de celular, não é cansativo. Então, assim, se você achar, não vou ler, porque, é muito tranquilo de você ler. E olha, é exatamente os arautos do rei, né? Com a espada, escudo, levando o estandarte do Evangelho de Cristo. Esse é o objetivo, esse é o chamado da igreja do Senhor Jesus Cristo, sermos anunciadores, tocarmos trombetas, anunciarmos os juízos de Deus que vem sobre todo homem, anunciarmos a urgência do arrependimento, chamado arrependimento, né, para voltarmos novamente para casa, né, para voltarmos novamente para o Senhor, trazermos homens novamente arrependidos, mortos para o seu ego, mas ressuscitados para Cristo, né, para que o milagre do novo nascimento possa operar na vida do homem, não somente uma fala filosófica, mas que seja uma forma literal mesmo, e a gente possa ver um operar sobrenatural do Espírito Santo na vida dos homens, amém? Esse é o estudo que a gente gostaria de fazer com vocês hoje. Lembre-se, se você quiser fazer alguma adição, eu gostaria que você fizesse algum comentário aqui sobre os arautos do rei, se a gente deixou passar alguma coisa, faz algum comentário,
coloca aqui para você, pra gente também, pra gente aquecer um pouquinho esse debate. Se você gostou desse vídeo, dá um like nesse vídeo, pega esse vídeo, encaminha aí para os teus grupos, para mais alguém da sua igreja. Vamos espalhar boa teologia gratuita para que o nome do Senhor seja edificado. Amém? E a igreja de Cristo é edificada. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.